Pastor Dan, vem para cá, por favor. Nós vamos estar ouvindo nessa noite a palavra de Deus através do Pastor Dan. Ele vai estar compartilhando com a gente. Eu vou fazer o meu melhor para traduzir o que ele vai dizer para vocês. E antes dele começar, quero dizer que para mim é um privilégio poder estar com ele aqui hoje. O Pastor Dan não é só um pastor de uma igreja, mas nós estávamos servindo a Igreja Vale do Cedro juntos por alguns anos. Quando eu fui pastor lá, ele também servia ali com a gente. Ele é um colega de ministério, sim, um pastor como eu, mas ele é também um grande amigo. Eu e o Pastor Dan, nós nos conhecemos já há muitos anos, somos além de colegas, amigos. E há muitos anos atrás nós temos algo que eu guardo como uma das minhas lembranças mais amadas do Pastor Dan. Nós servíamos na mesma igreja e nosso expediente lá começava às 8 da manhã. E nós decidimos começar a nos juntar para nós orarmos juntos meia hora antes do expediente começar, todo dia. Então eu vinha mais cedo para a igreja, ele vinha mais cedo também, o espaço era bem grande, o templo ficava apagado, não era utilizado nas manhãs, ficava apagado e a gente entrava lá no templo, no escuro mesmo a gente entrava, e a gente sentava lá na frente, nos bancos da frente, ninguém sabia que a gente estava lá, e a gente ficava meia hora adorando a Deus e orando um pelo outro e compartilhando a palavra juntos. Era um tempo nosso, junto como irmãos em Cristo, de crescimento, de busca de Deus, de fortalecimento da nossa fé um com o outro. Então, o Dan não é só um pastorzão, mas é um irmão na fé, e é uma bênção poder compartilhar o púlpito hoje com ele. So, thank you. Yeah. You're my brother, not just a ministry Amen. partner, but a brother. You said a lot. I thought maybe you were preaching. Ele falou, você falou tanto que eu pensei que você já estava pregando meu sermão já. I'm honored to be here. I really am, and I can speak on behalf of my team and saying the same thing. Eu estou honrado de estar aqui, estou de verdade honrado, e eu posso dizer, em nome da minha equipe, que eles também estão honrados em podermos estar aqui. We're humbled and honored to be. This has been shutting off, like maybe the battery's dead. Really? Can you hear me? Não. Vamos checar aqui, galera, rapidinho? Can I just take a minute? You can? Vamos lá. Vamos à moda antiga. Pode me ouvir agora? Okay, where was it? Onde é que eu estava? Yes, we are honored to be here, to come alongside you in ministry here. Estamos honrados em estar aqui e em ter essa parceria ministerial com vocês no Brasil. Is a blessing to us. É uma bênção para nós. I've gotten to know some of you, Eu conheci alguns de vocês nesses dias, spoken to many of you, falei com alguns de vocês, recognized many of you from the year before. reconheço muitos de vocês do ano passado. And I know others in the team feel the same. They've experienced the same. E outros da equipe também experimentaram a mesma coisa. The pleasure is all ours O prazer é nosso de estar aqui, to come work alongside you in service to proclaim the gospel of Jesus de Christ. trabalhar com vocês para proclamar o Evangelho de Cristo. And that we are family and there's no difference, and I say that from my heart. E nós somos família, não tem diferença entre nós, eu digo isso do meu coração. Thank you for having us. Então, obrigado por nos receber na sua igreja. So after the first service, I sat back next to one of my teammates. Então, And depois do primeiro culto, eu sentei ali atrás com um dos colegas de equipe. I said, you know, I had so much energy coming up into that first service, and now it's done, and I feel this low. Ele falou, eu tinha tanta energia assim no primeiro culto e tal, e agora deu uma descida assim, minha My energia. energy back. There's a second service. Eu preciso recuperar minhas energias que tem um segundo culto ainda. I said, but I know God's going to show up. He's already here. It's going to be fine. She said, yes, it's going to be fine. Ele falou, eu sei que Deus está aqui, Ele vai aparecer de novo no segundo culto e a energia vai voltar. Ela falou, eu creio nisso, amém. Deus está aqui com a gente. Amen. So I know somebody, at least one person in this room, maybe me, I don't know, needs to hear this message, and I'll tell you why. Então eu sei que alguém nesse salão, talvez seja eu, precisa ouvir essa mensagem que Deus vai trazer para nós hoje. Just as service was starting, I get a text on my phone that I noticed asking me, credit card company, did you just spend $1,500 cash? Eu sei disso porque quando começou o segundo culto, eu recebi um SMS da minha empresa, do meu banco, perguntando se eu tinha acabado de debitar $1.500 da minha conta, porque saiu da minha conta do meu cartão de alguma forma.
I said, no, I'm at church. Aí eu falei, não estou comprando nada do meu cartão, estou na igreja, o meu cartão está com alguém. They said somebody did. Ele falou, então alguém debitou $1.500 da sua conta no seu cartão. So I go out to my car where I left my wallet. Então eu fui até o carro onde eu deixei minha carteira. It was there, the card is there. A carteira estava lá, o cartão está dentro da carteira. I text my wife saying, do you have your card? Did you spend all this money? Mandei um Did you take recado para money?" minha esposa, você está com o teu cartão? Você gastou dinheiro enquanto eu estou fora? She said, no. Ela falou, não, também não gastei. I went, phew. Eu falei, bom, então não foi minha esposa. So I don't know who's got it, but I hope they spend it wisely because right now I'm going to preach the word of God. Então, eu não sei quem tem meu cartão. Eu espero que eles gastem bem o dinheiro, porque agora eu não vou me preocupar com isso. Vou pregar a palavra de Deus. Amen. Amém. We're protected. It's going to be good. Ele está brincando, tem uma proteção, não vai dar problema, só uma ligação. As I spoke in the first service, Pastor Vargas Sr. is not here. He went. Eu falei no primeiro culto que o pastor Vargas, o pai do pastor André, ele não está aqui agora, mas eu falei um pouco dele. But what I've come to experience in my life is when God opens a door, you run through it. Mas o que eu tenho experimentado na minha vida é que quando Deus abre uma porta, nós precisamos correr e entrar por aquela porta. As soon as you run through it, He always, right there and then, has that thing for you to experience, that thing that He wants you to do. Assim que você corre por aquela porta, Deus tem algo ali para você, algo para você experimentar, algo para você fazer na sua vida. And when you do that, you respond out of obedience. He's faithful and He opens another door. E quando 'Cause He knows you're você gonna go through it. Quando você obedece, Ele te dá um presente, Ele abre outras portas para você caminhar e atravessar, e Ele continua crescendo nesse sentido. Well, there was a door that was opened many years ago Teve uma porta que foi aberta há muitos anos atrás, by Pastor Vargas Sr. pela vida do pastor Vargas. I don't know all the details that surrounded it, Eu não sei todos os detalhes, but he had a relationship with a ministry in my city, Bloomington, Minnesota. mas ele tinha um relacionamento com o ministério lá na minha cidade, em Bloomington, Minnesota. God opened a door for that ministry and his ministry to work together here. Deus abriu uma porta para o ministério do pastor Vargas e esse ministério em Minneapolis para trabalharem juntos aqui no Brasil. So many of you know Pastor Andrew's story. He grew up in that E ministry. muitos de vocês conhecem a história do pastor André, ele cresceu nesse meio desse ministério. And it's from Pastor Vargas Sr.'s obedience to that first open door E por causa da obediência do pastor Vargas pai, a obediência a essa porta que se abriu, that led to many other open doors of opportunities for him to be obedient and see God's fruit displayed. que abriu outras portas, que à medida da obediência, que gerou frutos que nós temos hoje. Ministries continue, relationships continue. Ministérios continuando, relacionamentos continuando. Andre, God opens the door for Andre. He moves to Minnesota to go to school. E Deus abriu uma porta para o André ir para Minnesota para estudar. He gets a job at the church that I'm at. Ele acaba trabalhando na igreja em que eu estou. God continues to open doors, and teams have come to you. E Deus 5 continua times? abrindo, 4 times now, 4 times. E Deus continua abrindo portas e hoje tem equipes aqui com vocês, já é a quarta equipe que vem lá de Minnesota para o Brasil através do nosso ministério. God continues to be faithful. It started before. Então Deus continues continua through sendo now. fiel, começou lá atrás e continua sendo fiel hoje. And I and the team are blessed to go through this door that's led us E eu e a today. equipe somos abençoados por poder andar por essa porta, entrar por essa porta que Deus abriu para nós hoje. All because Pastor Vargas Sr. went through that. Tudo first door. porque o pastor Vargas, pai, lá no começo, Deus abriu a porta, ele foi fiel e Deus continua Praise abrindo God. portas. Então, Praise louvado God. seja Deus por To isso. that I am blessed, and I hope you are too. Eu espero que isso te abençoe e te encoraje. Amen. Go through the open door. Amém. Glória a Deus. What I want to talk to you today is about your Bible. Eu quero falar contigo hoje sobre a tua Bíblia. It's the Word of God. É a palavra de Deus. And in this Word of God are stories after stories after stories. E nessa palavra de Deus existem histórias e mais histórias e mais histórias. They're true stories São histórias verdadeiras, about real people. sobre pessoas reais. They're not just events that were written and created for us to understand something, but these are lives of people. Não são só eventos que foram gravados, mas são vidas de pessoas aqui nesse livro. Adam and Eve were real. They had flesh, just like me. Lá em Adão e Eva eram verdadeiros, tinham carne e sangue como eu e você. And the list goes on and on. E a lista continua. I want to tell you about some of the people in the Bible that are my favorites. I Quero- call them divine mentors or Quero falar difference contigo makers. sobre pessoas na Bíblia que são os meus prediletos, que eu os chamo de mentores de Deus, mentores divinos de Deus na minha vida. I'm going to talk about this more, but these stories are filled with the power of Holy Spirit because that's what the Bible says and I've experienced to be true. Can you say amen?
Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas essas histórias são empoderadas pelo Espírito Santo para afetar as nossas vidas. Você pode dizer amém a isso? Amen. Some of the people, some of them that are my favorites, they are my favorites because I can relate to them. Algumas das pessoas prediletas na Bíblia são pessoas prediletas para mim porque eu consigo entendê-las. Not just their good experiences, Não é só as experiências boas que elas tiveram, but their bad choices. mas algumas decisões ruins que Their elas também unwise tiveram. choices. Algumas decisões que não foram muito sábias. So I'm going to start with Daniel, not because it's my name, but because he's one of my favorites. Então vou começar com Daniel, não porque é o meu nome, mas é porque é um dos meus prediletos na Bíblia. We know that Daniel lived a life of prayer. Nós sabemos que Daniel viveu uma vida de oração. Did you know that from one verse in the book of Daniel, we know that he always prayed? Você sabia que através de um versículo no livro de Daniel, nós sabemos que ele sempre orava, sempre permanecia em oração. The Bible says that he always prayed and he continued to always pray. A Bíblia diz que ele sempre orava e continuava sempre orando. And we know it was Daniel that wrote it towards the end, filled with the Holy Spirit, so we know he always prayed. Então nós sabemos que ele foi, através disso, um relacionamento com Deus foi gerado na vida dele. And it was from that relationship of prayer, I believe, E foi nesse relacionamento de oração, eu creio, it seems to make sense to me, faz sentido para mim that he was saved from the lions. que ele foi salvo dos leões por causa desse relacionamento de oração Not com from the, oh, Deus. save me, Lord, as he was going down into the Não lions. foi aquela oração que a gente só faz no momento de desespero quando está entrando na cova, Deus me salva. He had that deep Ele já relationship tinha um with God. relacionamento de oração com Deus antes daquele momento acontecer. Am I willing to live a life of prayer? Será que a gente está disposto a viver uma vida de oração como ele viveu? Joseph in the Old Testament, José no Antigo Testamento. he continued to trust the Lord. He saw a lot of bad things and prevailed through it. Ele continuou confiando em Deus. Ele viu muitas dificuldades, mas ele permaneceu fiel a Deus. But in the beginning, it was difficult for him. E no começo foi difícil para ele, no começo da vida. He had a big mouth. Ele era meio bocudo, falava muito. You know, he was the younger brother. Ele era o irmão mais novo. I was the younger brother. Eu era o irmão mais novo. When I talked too much, E quando eu falava demais, I had it coming. os meus irmãos me pegavam. Joseph had it coming. E os irmãos de José não eram God was diferentes. still faithful, Mas Deus ainda foi fiel com ele. and he carried Joseph all the way through. E o ajudou a terminar bem. Imperfect man, Homem imperfeito, taken care of by God. mas Deus cuidou dele. King Josiah, O rei a Josias, little bit later in the Old Testament, he did not have a relationship with God ele aparece mais para frente no Antigo Testamento, ele não tinha um relacionamento com Deus. until he found the scriptures. Até que um dia ele descobriu a Bíblia. After that, he got rid of all the idols, Depois disso, ele se livrou de toda a idolatria. had a relationship with God, and said everybody else needs to do the same Ele thing. criou um relacionamento com Deus e falou: todos vocês devem fazer o mesmo. But then he went out to fight a war against the enemy, and he E aí ele died. foi lutar contra o inimigo, uma guerra, e morreu. If you want to know why, read about it. Se você quer saber por que ele morreu, lê a You relate história. to him. É bem interessante. King David, Rei man Davi. after God's own heart. Um homem segundo o coração de Deus. Most of the time you hear King David, you then hear man after God's own heart. Muitas vezes a gente ouve, né, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Many pitfalls in his life. Mas também tinha muitos problemas na vida He dele. had to have the naked woman. Ele teve que correr atrás da mulher de um outro homem. Then he killed her husband. E aí ele matou o marido dela. King David, Esse é o rei Davi. blessed by God. Mas um homem abençoado por Deus. Imperfect man, Imperfeito, just like me. como eu e What como can I você. learn? Mas nós podemos aprender com a vida dele. King Solomon, full of wisdom and then full of idol worship. O rei Salomão, um homem extremamente sábio e extremamente idólatra ao mesmo tempo. He worshipped the idols of his wives and encouraged everybody else to do the same. Ele adorava os ídolos das suas muitas esposas e falava que os outros deveriam fazer o mesmo. God blessed him with more intelligence than any of us. Deus abençoou ele com muita inteligência, And that's what he did with it. mas ele ainda usou sua inteligência para fazer coisas como essa. He lost his focus just like Ele I can. perdeu o foco ao longo do caminho. Because of that, E por- kingdom was E divided. por causa disso, o reino, no reinado dele foi dividido. King Hezekiah, no one more righteous than King O Hezekiah. rei Ezequias, a Bíblia diz que ele era um rei muito justo. Yet he dealt with pride. Mas ele tinha um problema com orgulho. Because of that, at the end, E por his causa kingdom was disso, no taken. fim, o reino dele foi levado para o cativeiro. Foram presos. Ruth, A Ruth, what can I learn from a woman? o que a gente pode aprender da mulher Ruth? Everything. What? Everything. Tudo, dá para aprender tudo sobre a mulher. Aprender tudo, Everything. Why? Tudo. For a couple of reasons. por alguns motivos. When the Bible talks about wisdom,
Quando a Bíblia fala sobre sabedoria, the Bible uses the word her and she. a palavra sabedoria aparece no A feminino. woman A equals sabedoria. wisdom. Men, listen to her. Então, homens, se você quer sabedoria e Deus Women, te deu uma amen? esposa, ouça a sua esposa. Amém, Come on. homens? Amen. Amém, mulheres? As mulheres estão mais animadas que os homens, tá bom? Ruth found her kinsman redeemer. A Ruth, ela encontrou um parente redentor na história que a redimiu. Men, I'm making light, but I'm being serious. E homens, eu vou brincar aqui, mas You é want to make an sério. impression on your wife? Se você quer impressionar a Your sua esposa, girlfriend. a sua namorada, Study the book of Ruth estude o livro de Ruth and value e your valorize wife like Boaz a did. mulher na sua vida como Boaz, o marido dela, a valorizou. You can learn a lot. Você pode aprender muito com Boaz. Peter, genuine and passionate, but a hothead. Pedro era um cara genuíno e apaixonado por Jesus, mas era esquentadinho. I feel like I'm genuine. I know that I am passionate. Too many feelings go on inside Eu of me. sinto que eu sou uma pessoa genuína e apaixonado por Jesus, sem And sentimentos I can fortes, be a hothead. mas às vezes eu sou esquentadinho também. Thomas had a hard time believing, but then he finally did. Tomé tinha dificuldade de acreditar. Lá no fim ele creu, mas no começo teve God dificuldade. understood what he dealt with. E Deus entendeu a situação dele. And he said, look, Thomas, you see? Ele falou, "Ei, você pode olhar. Thomas believed. E Tomé acreditou. I can struggle with belief at times. E eu aprendo que eu posso ter minhas dificuldades de crer de vez em quando, como Tomé teve. Here's one. Mais Judas. Judas. Judas turned away and betrayed Jesus. Judas foi quem deu as costas e traiu Jesus. Have I done that? Será que eu já fiz isso? Yes, I have. Sim, já fiz. I'm ashamed. Eu tenho vergonha I disso. have. Mas eu já fiz. I live in God's grace. Eu vivo na graça de Deus. How did Judas get to that point? Como que Judas chegou a esse ponto? How did Judas let it get to that? Como que Judas permitiu que isso viesse a acontecer? What's the difference? I think in some ways Judas gets a bad rap, but really Judas didn't repent. Qual que é a diferença? Às vezes a gente fala do Judas, mas o fato é que Judas não se arrependeu do seu erro. Then there's Jesus, E aí tem Jesus, perfect man, um homem perfeito, Son of God, filho de Deus. still identifiable. Ainda dá pra gente aprender com ele. Anybody struggle to identify with Jesus? Tem alguém aqui que tem dificuldade de aprender ou de se identificar At times com a I história de Jesus? have, Às vezes eu tenho, but God has helped me with that, and I'm mas going to Deus talk tem me about it in a ajudado few com minutes. isso. So these are the many difference makers, the divine mentors that I appreciate in the Bible, and many more. Many of you have yours. Essas são algumas das pessoas que estão aqui nessa Bíblia para ser mentores nas nossas vidas, para nos ensinar. Eu espero que você tenha mentores na sua vida como eu tenho. Only one is perfect. Somente um foi perfeito. The rest are just like me, O restante são homens e mulheres como eu e você, imperfect. imperfeitos. They're in the Word. Eles estão na palavra So through the power of the Holy Spirit, e através do poder do Espírito they Santo, divinely make a difference in my life. eles podem fazer uma diferença na sua vida e na minha vida. I learn from them. Their good choices and their bad Nós choices. aprendemos com eles, com as boas decisões e as decisões ruins. The more I learn from them, Quanto mais eu aprendo deles, the more I receive the wisdom of God, mais eu recebo a sabedoria de Deus. and the deeper my relationship is E o with meu Him. relacionamento é aprofundado com Deus. Our biblical mentors are there to be interactive with us. Esses mentores bíblicos estão na Bíblia para interagir com a gente. So when we as believers take the time, the mentors appear Então, and quando become nós difference paramos makers. e damos tempo para a palavra, os mentores aparecem. And I'm Estão na talking Bíblia. about reading the Word, Estou falando de ler a studying Bíblia, the Word, de permanecer na Bíblia, talking about the Word together with each de other, conversar sobre a palavra de Deus juntos uns com os outros and spending time in prayer. e tendo tempo em oração com Deus. If you don't know how to spend time with prayer, and I know all of you are Christians, so please understand me. Se você não sabe ter tempo com Deus, e talvez você já tenha esse tempo com Deus há muito tempo, mas só me entenda, You just simply talk to God, só comece a falar com Deus. and He shows you how it works. E Ele vai te ensinar e vai desenvolver o seu relacionamento com Ele. Even the disciples Até mesmo os discípulos needed an example of prayer. precisavam from de um Jesus. exemplo sobre oração que Jesus teve que os ensinar a orar. They asked Him for us, teach us how to pray. Eles pediram, Jesus, nos ensina a orar. They were Jews, they understood prayer. E Jesus ensinou e eles entenderam. Romans 15:4, would you read that, Pastor? Romanos capítulo 15, versículo 4. Nós vamos ler aqui, vai aparecer no telão para você poder acompanhar. Romanos capítulo 15, versículo 4 diz o seguinte:
Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Everything that was written was for us. Tudo que foi escrito no passado é para nós. To hear from God, Para a gente ouvir de Deus. to understand God, Para a gente entender a Deus. to discover relationship, Para a gente descobrir um relacionamento com Deus. eternal relationship, Relacionamento eterno com Deus. but relationship here and now. Mas God is também with us. coisas práticas, por aqui e por agora, para o diário e cotidiano. The endurance that the Bible talks about is in the daily living. Essa perseverança que o texto diz tem a ver com o nosso dia a dia, cotidiano. The normal living, whether you're at work, you're at home, or you're at the school working hard. De você viver a sua vida no seu trabalho, na sua escola, trabalhando duro todo dia. But this endurance, sometimes we get confused about endurance. Mas essa perseverança, às vezes a gente se confunde a respeito da perseverança. It's not these huge strides in Não which we são gain passos ground. gigantes que eu dou na presença de Deus. God doesn't need that as much as he needs our little baby steps. Mas staying in muitas vezes são relationship with pequenos him. passos em Deus, mas que eu continuo caminhando. Moment to moment, Momento a momento. morning through your day. Durante a manhã e no That's what decorrer do seu relationship dia. is. É o que o relacionamento com Deus é. Encouragement, our mentors, turn into the hope when we are ready to learn and accept. Então, quando nós aprendemos com eles e aceitamos esses mentores, eles trazem esperança para nós continuarmos perseverando. Learn and accept the relatable life experiences of those who have lived before. Quando a gente aprende e a gente aceita algumas coisas que são transferíveis para a nossa vida, da vida desses mentores. The real lives. How many of us have learned from our parents? Tantos de nós aprendemos dos nossos pais, por exemplo. They've experienced good and bad. Eles and from tiveram that experiências they raise boas e us. ruins, nos criando, e a gente aprende com o bom e o ruim da vida deles. They don't raise us from what they know is right. Eles não nos criam baseado naquilo que eles sabem ser certo, They raise us from what they've experienced. mas eles nos criam baseado nas suas experiências, boas e ruins. Good or bad, right? You can relate. A gente consegue se relacionar com eles porque a gente entende isso. 24 years ago, I became a parent. Há 24 anos atrás eu me tornei pai. I had no clue what I was doing. Eu não tinha a menor ideia do que estava fazendo. I didn't have a perfect life from which to raise my kids. Eu não tinha uma vida perfeita para poder ter um modelo para criar meus filhos. I learned very quickly that I couldn't teach them from my perfection. Eu aprendi rapidamente que eu não tinha uma perfeição para ensiná-los. But vulnerably, Mas eu fui aberto com eles. I could teach and share with them my E eu experiences podia and what I ensinar para learned. eles aquilo que eu aprendi, tanto do bom quanto do ruim. It's our divine mentors right here. E através dos divinos This is how mentores que God Deus wants nos to dá. show himself to us. É assim que Deus quer se revelar a nós. The hope that is talked about in that verse is not just about the afterlife, but it's for the here and now. E a esperança que esse texto diz, Romanos 15:4 diz, não é só uma esperança de uma vida depois da morte, mas é a esperança para nós hoje, no nosso cotidiano. The hope is not just a hope so. Não é só uma esperança tipo, eu espero que dê certo. It's going to work out because that's what I've read. Eu acho que vai dar certo porque eu li aqui que diz que vai dar certo. But this hope is tangible. Mas é uma esperança tangível. It's experiential. É uma coisa que a gente experimenta. And it's an active part of our relationship with God. E é uma parte ativa do nosso relacionamento com Deus. Deepening our relationship, this hope, Aprofundando o nosso as we relacionamento com continue Deus. to spend the time. À medida que nós continuamos passando tempo com Deus. Baby steps. Pequenos not huge passos. steps. Pequenos Not all these passos. works. Não são Just coisas continuing grandes. to spend time in that É uma relationship. rotina de estar na presença de Deus. Reading, praying, Lendo, orando, sharing with each other, compartilhando uns com os hanging out outros, with others doing the same thing. estando juntos com pessoas que estão fazendo a mesma Oh, coisa. it becomes your experience. E isso se torna uma carga de experiência. There is no better way to share Jesus than from your E experience. não há melhor forma de você compartilhar Jesus do que a partir da sua experiência com Ele. People may not want to listen, Pessoas talvez não queiram ouvir, but they can argue with you. mas eles não podem argumentar com a sua experiência com Deus. Know that. Keep that. Saiba disso, pega isso para você. God says they may not want to listen. Deus diz, talvez eles não queiram te ouvir. Move on in love. Então, ok, mas continue. But if you're sharing your experience, where's the argument? Mas se você está compartilhando a sua experiência, fica difícil argumentar com a experiência de uma pessoa. I want to look at this from another place. So Quero olhar esse tópico de um outro texto. 2 Timothy 3, please. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17 diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça,
para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. What I love about this is all scripture is God-breathed. O que eu amo sobre isso é que esse versículo diz que toda a Escritura é bênção de Deus. And it's there to set us free in E ela está ali relationship para with nos God, libertar e nos dar relacionamento com Deus. teaching us, rebuking us, Nos correcting us. ensinando, nos corrigindo, nos repreendendo. It's all a positive. É tudo uma coisa positiva isso. If I didn't have my father to discipline me, who would I be today? Se eu não tivesse meu pai para me disciplinar como filho, como é que eu estaria hoje? I'm not sure, but lesser. Eu não sei, mas com certeza não seria quem eu sou. Receiving from him. Então, recebendo do nosso pai essa correção e disciplina. Therefore, all members in the Bible have a divine relevance and value, and I need to spend time with Então, them. todos os personagens da Bíblia têm uma relevância divina para as nossas vidas. Nós precisamos aprender e tirar tempo para estar com esses mentores divinos. God's design for his relationship with us O desenho de Deus para o relacionamento dele conosco is much revealed through them. é revelado através da vida desses homens e mulheres. Now I want to talk about Jesus, Quando eu falo sobre Jesus, my divine mentor of divine mentors. ele é o divino mentor dos divinos mentores. Jesus has been harder for me, Jesus tem sido um pouco mais difícil para eu aprender com ele. not to believe in, not to understand, as he is my Christ. Não difícil de crer nele ou de entendê-lo, ele é o meu Salvador. I understand that he died on the cross, a final sacrifice. Eu entendo que ele morreu na cruz, o sacrifício final pela minha vida. So the new covenant restored my relationship with God. E in esse a new novo way. relacionamento restaurou meu relacionamento com Deus. But can I be in a meaningful relationship with someone I can't relate to? Mas a minha dificuldade é estar num relacionamento com uma pessoa que parece tão diferente de mim. I began to struggle with this a little bit because Jesus was perfect. Eu tive dificuldade com isso porque Jesus, afinal, foi perfeito, não foi? He never did anything wrong. Nunca fez nada de errado. He never had a crabby moment that influenced somebody else. Nunca teve um momento que ele estava de mau humor e falou alguma coisa errada para alguém. I don't think Jesus ever woke up crabby and needed coffee until he got better. Acho que Jesus nunca acordou mal-humorado e tinha que tomar café para passar o mau humor. Okay, so this is the Jesus we want as our Savior. Of course, he is the Son Esse é of o God. Jesus que a gente ama, ele é o nosso Salvador, claro. But if he's perfect, how can I? How Mas does this se ele é perfeito, fica difícil se relacionar com alguém que é perfeito. You know, I think of that person. Everybody has a friend in their life that they're so nice. Sabe aquela pessoa amiga sua que você conhece? so Parece perfect, que they act like sempre they never está have a bem, bad day. nunca tem um dia ruim, parece que a Just pessoa é wanna smack 'em. perfeita, o céu é sempre azul, You're not real. dá vontade de você dar um soco nela porque parece que ela não é nem de verdade, você não consegue se relacionar com ela porque é muito perfeita para ser verdade. I have a couple of those. Então eu tenho algumas pessoas Maybe assim I'm na just minha crabby. vida e eu preciso aprender a relacionar com elas. So honestly, in this being my struggle, I prayed to God. Então, nessa minha dificuldade de aprender com Jesus por sua perfeição e a minha imperfeição, eu orei a Deus. And I asked God to help me better identify with Christ. E eu pedi que Deus me ajudasse a ter uma ligação mais íntima e um aprendizado maior com Jesus. If I'm supposed to be Christ-like, and I know that I am, Se eu, but if I'm supposed se eu to devo be, ser como Cristo, e eu sei que eu devo ser como Cristo, I want to relate to him, not just mimic him. eu quero ter relacionamento com Ele, não quero só imitar o que Ele fez, mas I want to go conhecer deeper with Ele. you, God. Eu quero estar mais profundamente com I want to Cristo. feel you. Eu quero sentir I a wanna presença sense dele. Eu you. quero ter um sentimento Here's no one. meu I want to coração. thrive with you. Eu quero crescer e fazer grandes coisas com Deus. You open that door, I want to blast through Se it. você abrir aquela porta, eu quero wanna caminhar receive contigo, you. Deus. Eu quero receber o Senhor. I want that to be the activity, and I want to get it, but I can't identify as much as I want Eu to quero with isso Jesus. para a minha vida, mas eu tenho essa barreira, às vezes, com Jesus por causa da sua perfeição. He did it all right. E Ele fez tudo certo. So God, what am I missing? Holy Spirit, help me. Então, Deus, eu orei, Deus, o que está faltando para mim? Espírito Santo, me ajuda. There's a couple of prayers in my life that when I pray them, they get answered. Tem algumas orações na minha vida que quando eu oro, Deus responde imediatamente. Number one, be careful. When you ask God to put somebody in front of you that you can share your faith with, He will. A primeira oração é quando você ora, e cuidado com essa oração, dizer, Deus, traz uma pessoa hoje que eu posso compartilhar minha fé com ela. That's when you share your experience. What's that? That's when you share your Aí experience. você compartilha a sua experiência com essa pessoa. And it works out well, whether they listen or they E don't. sempre funciona. Queira ela ouvir ou não, sempre Deus usa essas experiências. Second prayer is A this. segunda oração que Deus sempre responde, When I ask the Holy Spirit to help me with something, quando eu peço ao Espírito Santo para me ajudar, He always does. Ele sempre me ajuda.
So my second prayer along with that is that I listen when he's talking. Então a segunda oração que eu faço, Espírito Santo, me ajuda a te ouvir. You see, when we set ourselves up as vulnerable to God, Quando nós nos abrimos para Deus, God sees our openness and he pours into Deus us vê a nossa abertura e Ele derrama da sua the very presença thing sobre we're as looking nossas to vidas, understand better. para que a gente possa aprender e entender melhor. God answered my prayer. E Deus respondeu minha oração. Maybe this is what somebody needs to hear. Talvez é o que você precisa ouvir hoje à noite. I found out how I can relate to Jesus. Se você não sabe como se relacionar com Jesus, que parece tão perfeito. He said, Dan, Que Deus falou para mim, falou, Dan, if you want to relate to Christ and reap the benefits of a healthy relationship with me, se você quer ter um relacionamento com Jesus e colher os frutos de um bom relacionamento com Ele, you need to look at Christ's example você precisa olhar o exemplo de Jesus, of ongoing obedience de to me obediência repetida a Deus. and how he spent time with E me. como Ele parou para ter tempo comigo, Deus Pai falando. See, this is Jesus' example. You see, it's in the daily that Esse é o you begin exemplo de to Jesus. understand Jesus passou tempo diariamente obedecendo e buscando ao seu Pai. and experience what relationship with me is all about. E essa experiência é o que o relacionamento com Deus, é o que faz o relacionamento com Deus. God knows how I think. He said to me, I will blow your mind Deus sabe como eu funciono e como eu penso. Ele falou, Dan, eu vou te surpreender and begin to fill you in strange e new começar a ways. te preencher e te encher de forma que você não imagina. That's when I begin to understand the Bible calling us a peculiar people. E aí que eu comecei a entender que a Bíblia diz que nós somos um povo diferente. Because when the Holy Spirit's active, you never know what's going to happen. Porque quando o Espírito Santo começa a falar com a gente, você não sabe o que vai acontecer. It opened my mind. I Abriu a understood. minha I got mente. it. Eu entendi algumas coisas. I can't necessarily relate to how good Jesus was, but that's not the point. Eu não consigo entender a perfeição de Jesus porque eu não sou perfeito, mas isso não é importante. Jesus was obedient to God just as we are O obedient. importante é que ele foi obediente a Deus, assim como nós podemos ser obedientes a Deus. He was obedient to God like we were obedient growing up. Ele foi obediente a Deus como nós éramos obedientes quando crianças. Like we need to be obedient to our superiors. Como nós precisamos ser obedientes ainda hoje aos nossos superiores. Like we need to follow the leadership of our pastor. Seguindo o exemplo, a liderança do nosso pastor. Every single day, Todo Jesus dia. chose obedience to his Father. Todo dia Jesus escolheu obedecer ao seu Pai. And he was God. E ele era Deus. He set aside himself and followed God's lead every single moment of every single day. Ele deixou o seu eu de lado e ele seguiu Jesus todos os momentos de todos os dias. And went in prayer always to maintain being led. E sempre buscando a Deus em oração para que ele pudesse ser guiado por Deus. How do I know that Jesus was obedient just like I? Como que eu sei que Jesus foi obediente assim como eu sou? Well, we know in the Bible that Jesus has a prayer just before he dies. Nós sabemos que Jesus fez uma oração na Bíblia um pouco antes de morrer. He was sweating, he was nervous. Ele estava suando, ele estava nervoso, Emotions, crazy emotions. that emoções I've turbulentas never dentro felt those dele. emotions. E ele lidou com essas emoções. And he asked God if there's any other way. Ele falou, Deus, se tiver outra forma, outro jeito. He prayed that a couple times. Ele orou isso 2 vezes. If obedience wasn't a thing, he wouldn't have prayed that prayer. Se a obediência não fosse importante, ele não teria orado, ele não teria feito essa oração. Obviously, we know what happened. Claramente a gente sabe o que aconteceu. God says there's no other way. Deus falou, não tem outro jeito, é Jesus só assim. said, praise God, I'll be there. E Jesus falou, ok, então eu vou obedecer. I can relate to the obedience of E Christ. nós podemos aprender com a obediência de And Cristo. as I draw closer to that, I begin to understand more of this relationship that God truly wants E à to be medida with que eu me in. entendo isso, eu passo a entender um pouco mais do relacionamento que Deus quer He ter comigo. walked in the garden with Adam and Eve. Ele caminhou lá no jardim Deus com Adão e Eva. As I am standing here today next to this guy, God walked with them just like that. Assim como eu estou aqui do lado desse cara, Deus andou do lado de Adão e Eva no jardim do Éden. Believe it and more will come to life for you. Aprenda isso, leia isso, creia nisso e mais da vida de Deus vai vir sobre você. My wife and I will both tell you that we're married to each other. Minha esposa e eu, nós dois diríamos para vocês que nós somos casados. We will both say that we love each other and that we are faithful to Nós each other. diríamos para vocês que nós nos amamos e somos fiéis um ao outro. And that's true. We have a faithful Isso é verdade, nós relationship. somos fiéis. But if I'm not invested into my wife or my marriage, Mas se eu não investir na minha esposa e no meu casamento, if I don't spend any time with her, se eu não tirar tempo para estar com a minha esposa, what could that say to the health of our o que relationship? poderia acontecer com a saúde do nosso relacionamento a longo prazo? See, our marriage relationship is designed by God
O nosso relacionamento matrimonial é desenhado por Deus to be richer and fuller than any other relationship para we ser have. mais rico e mais preenchedor do que qualquer outro relacionamento na Terra. It's not just a union, Não é só uma união qualquer, it's a relationship. é um relacionamento profundo. If I don't invest, Se eu não investir, I'm unable to see, value, and receive what eu she não brings to the consigo relationship. dar a ela e receber dela aquilo que Deus desenhou para o relacionamento And dele. her the same. E para ela é a mesma coisa. If I don't invest for too long of time, she lets me know. Se eu esquecer de investir por um longo She período says, de "Hey." tempo, ela me lembra. Ô, lembra de mim aqui, ó, tô aqui. Focus, boy. That's what she said. Foca, menino. Forget Foca, about menino. Ela me. fala para mim, foca, menino. Tô aqui. I married a good woman. Any husband out there want to say the same? Come on. Amen. Você married the what? I married a good woman. Eu casei com uma boa mulher. Tem algum outro Any homem aí men que quer wanna dizer que say the casou com uma same? boa Say mulher amen. aí? Louder next time. Da próxima vez vocês deveriam falar mais alto, marido. Vocês deveriam aproveitar o momento para falar melhor. So if we don't invest in our marriage relationship, Então, se a gente não investir no nosso relacionamento matrimonial, we risk healthy relationship. a gente corre o risco de comprometer a saúde do nosso relacionamento. And to risk healthy relationship E esse comprometimento do nosso relacionamento is to risk the very relationship itself. pode colocar o relacionamento em total, em risco. And how sweet it is. Why miss it? E que importante é quando eu sinto falta da minha esposa. So to that I say, men, go after the book of Ruth. Então, homens, leiam o livro de Ruth. Women, sneak into the room and lay at the feet of Boaz. Mulheres, façam como Ruth, entra lá no quarto e deita aos pés do teu Boaz. If that sounds really strange, read the book of Ruth. Se você não sabe do que eu estou falando de Boaz e de deitar aos pés, leia o livro de Ruth, você vai entender. It's a good book. É um bom livro. I can tell you that as I daily spend time with him, Eu posso te dizer que à medida que eu passo I tempo com find the Deus thrive diariamente, that I'm looking for. que eu encontro aquilo que eu estou buscando. The thrive from him that's always been there. Aquela energia que eu preciso para continuar. If you've ever asked the question, Se você já se perguntou alguma vez, why can't I feel God? Why doesn't God answer my por prayers? que eu não sinto Deus? Ou por que parece que Ele não responde às minhas orações? I hear others talk about the fulfilling, the deeper of Eu the ouço os outros relationship. falar sobre o relacionamento com Deus, que é profundo e preenchedor. I get what Dan is talking about. Eu entendo o que o Dan está falando, mas Well, ask the question this: Are we simply married or committed in such a way então a gente faz a pergunta, será que eu sou simplesmente unido com Deus, como um casamento que é uma simples união, ou será que eu estou comprometido? So are we married or are we committed in such a way that we receive, experience, and we're able to be fulfilled by the other? Esse relacionamento de compromisso faz com que eu possa receber de Deus, dar a Deus e ser preenchido por Ele. You see, God loves us. Deus nos ama. He wants to spend time with Ele us. quer ter tempo contigo, Just like he did in the garden assim como Ele fez com Jesus with Adam and Eve. He e walked com with Adão them. e Eva. Ele He caminhou talked com with eles, them. ele falou com eles. He enjoyed his time with Ele them. gostou, ele curtiu a presença de Adão e Eva. They were fulfilled by him. Eles eram preenchidos pela Their presença de marriage Deus. was blessed by O him. casamento deles era abençoado pela That's the, presença de that's Deus. the relationship he had with them, and it's the same relationship Esse he é o has with us relacionamento que now. ele tinha com eles e é o relacionamento que ele quer ter comigo e contigo. He loved us first. Ele nos amou primeiro. It's his love that we share together. É o amor dele que a gente compartilha. Because of his love, we have love to give back. Por causa do amor de Deus vindo a nós, nós temos amor para dar de volta. You see, any love that we have comes from God. Todo amor que a gente tem vem de Deus. God is love. He's our Deus source. é amor, ele é a nossa fonte de amor. He loves us. We give it back. That's the Ele nos relationship. ama e nós entregamos amor de volta para ele. Isso é o relacionamento. It's as though our love back to him É como se o nosso relacionamento de volta para Deus, o nosso amor a ele, is the return from his initial investment fosse o to retorno, us. é o retorno do investimento dele em nós. A gente só retorna o que já foi investido em nós. You see, before time began, there's Antes God. do tempo começar, do mundo existir. That's true. That's tangible truth. Isso é God. verdade. God created us and loved us first. Deus nos criou e nos amou primeiro, a Bíblia diz. All right, we didn't realize God and choose to love him. Nós não entendemos a Deus e escolhemos amá-lo. Ele que nos We amou. can't love God. There's no relationship with God Não tem como você amar a Deus without that love coming from him sem Ele first. primeiro te amar.
So God loves us. Então Deus nos ama We love e Him. nós amamos a Deus. God loves us. Deus nos ama We have this relationship with e Him nós to temos be um in. relacionamento com He Ele. blesses us and we're Ele nos fulfilled. abençoa e nos From that preenche. fulfillment, we're able to give it back to Him. Por sermos preenchidos, nós devolvemos This a is Ele esse that amor. E continued esse é um ciclo. relationship. The daily, the É um little steps ciclo daily, not the e é big caminhar strides, diário com Deus. but just the simple continuing in Mas é relationship with Him, continuar considering relacionamento com in Deus. everything that we do Para que tudo que a gente faz and in every relationship we have with each e other. todo relacionamento que a So gente the tem Bible says that the Holy Spirit charges our fellowship. seja cheio da presença do Espírito It's the Santo. love of God that gets shared between us. O amor de Deus que a gente compartilha entre um com o He's the outro. source and He wants to Ele é a share it fonte with de us. tudo isso. Again, when you invest into a relationship, you're able to receive from the relationship. Mais uma vez, quando você investe num relacionamento, você consegue receber frutos daquele investimento. Sometimes I feel the tug of the Holy Spirit saying, I'm here. Às vezes eu sinto aquela cutucada do Espírito Santo dizendo: "Ei, tô aqui, Spend time with me. para um pouquinho, fica comigo." Did you know that's a door open? Você sabia que isso é uma porta de Deus se abrindo, te And when convidando? we go through it, E quando você entra por essa porta, God sees that we're a part of what Deus He has vê for us, isso e Ele vem para encontrar com a gente. and He's able to give us more. Ele nos dá sempre cada vez It's not mais. huge, it's not complicated. Não é algo complicado nem nada enorme, It's in the daily living and mas é relationship with God. diariamente vivendo esse relacionamento com steps. Deus. Pequenos passos, Never allowing Satan to disqualify you in any sem way. deixar Satanás te desqualificar da corrida. He's there to tell you you're not good enough. Ele vai tentar te dizer que você não é He's there to capaz, tell que you você you não tem haven't done enough. possibilidade. Vai tentar dizer que você não consegue. And it's never been about what you've done. Mas entenda isso, nunca foi a respeito Never daquilo been que about você what you're fez, supposed to do. nem sobre aquilo que você tem que fazer. It's not about works. Sempre não é a respeito das suas boas obras. Jesus did all that. Jesus fez tudo isso. We have God's grace Nós temos a graça de to live Deus in, para viver na graça de experience a Deus, security of. experimentar essa segurança da graça de Deus. You see, the Bible is alive. A Bíblia é viva Unless I invest in it, e se eu não investir tempo, I'll never sense or experience the relationship God wants to have eu with nunca me. vou ter sentir, experimentar o relacionamento que Deus quer que eu tenha. Am I eternally secure? Eu vou para o céu? Maybe so. Talvez. Depth of relationship, though? Mas profundidade de relacionamento, Again, when we choose to spend time, quando a gente para ter tempo com Deus, the relationship that God is designed to have with us, o relacionamento que Deus desenhou para ter conosco, para a gente viver nesse relacionamento, it happens. ele acontece. Today, I encourage you to think about this. Então hoje eu quero te encorajar a você pensar sobre isso. Take daily time to spend De with você the Lord. parar diariamente para ter tempo com Deus. I have to do it in the morning. Eu tenho que fazer de manhã. My day's busy. Meu dia é corrido. Your day's busy. Seu dia também é corrido. I'm a pastor. You think relationship with God would be easier? Eu It's sou um not. pastor, você It's acha not que at você all. pensaria que relacionamento com Deus é There's no fácil, mas não é difference. sempre If fácil. anything, sometimes I feel that it's harder. Às vezes eu sinto que é até mais difícil talvez do que para os So I outros. need to start my momentum in the day. Então eu That's my preciso começar, discipline. o meu jeito que funciona é de começar o dia com Deus. It's not my works. It's my discipline. Não são minhas obras, The discipline that Jesus had and continuing mas é uma disciplina que Jesus nos ensinou to que eu spend busco time and take His repetir. lead from God. Parar e ter tempo com Deus. I spend time in prayer. Eu paro e oro a Deus. Again, I have to do that in the Eu morning. preciso fazer isso de manhã. Sometimes my day is too busy and I can't spend time in prayer Às later vezes meu because dia é corrido, eu não consigo parar depois que o dia começa. my pastor, like your superiors, have Me- expectations. You need to get some things done. O It's meu normal. pastor que eu sirvo lá tem coisas para eu fazer. Eu preciso fazer várias tarefas durante o dia. But what is always true when I start my day first thing in the morning, I end up having more time to spend with God later. Mas Because quando eu it's already começo o meu established for the dia na day. presença de Deus, parece que o dia flui melhor e muitas vezes eu tenho tempo lá no fim do dia para estar na presença dele também, porque ele me ajudou durante o dia. I would encourage you in my discipline or in a discipline that would work for you. Então Some quero of you te can't do it in encorajar the morning. nessa disciplina de cedo de manhã ou um outro horário que dê certo para você. Just simply walk those baby steps Mas daily. continue caminhando, pequenos passos com Deus. Like Daniel, he had a relationship of God in prayer. Como Daniel tinha um relacionamento com Deus em oração. 3 times a day. 3 vezes por dia. Before, during, and all the time. No começo do dia, durante o dia e no fim do dia. That's a relationship I want to have. Esse é o relacionamento que eu quero ter. It's available to all of us. E está disponível para mim e para você. God loves you. Deus te ama, Thank you. Ele te ama. Bless you. Só saiba disso. Let's pray. Vamos orar. Heavenly Father, thank you for this night, God.
Pai querido, obrigado por esse tempo. Lord, thank you for the freshness of your rain that I heard Obrigado earlier. pela chuva que cai lá fora e refresca o nosso dia. God, thank you for the change of seasons. Obrigado pelas mudanças de estações. Thank you for your constant love. Obrigado pelo seu amor que nunca muda. Thank you, God, for your always being available regardless of how I feel. Obrigado porque o Senhor está sempre disponível para mim, independentemente de como eu me sinto agora. That I can always come to you. Que eu posso sempre correr para o Senhor no meio das minhas emoções e sentimentos. And God, help me to ignore the voice of Satan E Pai, que eu possa ignorar a voz de Satanás, that says I can't because of maybe some of my unwise choices. que at diz que eu não times. posso por causa das minhas decisões ruins do passado, ou que eu não mereço. Unwise choices don't derail our relationship. Te agradeço porque as minhas decisões não descarrilham o meu relacionamento contigo. God says I get it. Deus diz, eu entendo, eu te conheço. Thank you, God. You say get up and continue in the race. Obrigado, Deus, porque o Senhor diz para nós, se levanta e continua caminhando. Let's continue this together. Que nós possamos caminhar juntos. God says I love you. Deus diz, eu te amo. Thank you, Jesus, for being that God to us. Nós te agradecemos, Senhor, por ser esse tipo de Deus para In nós. Jesus' name, Em amen. nome de Jesus. Amen. Amém. God bless.